Olá, muito bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar Spirex Arco. Hoje estamos com o Ronaldo Kawamoto para falar sobre boas práticas na indústria de abate de frango. Essa é uma série que nós teremos de 4 webinars. O primeiro hoje com o Ronaldo. Teremos dia 6 de maio um treinamento falando sobre indústria farmacêutica. Dia 20 de maio vamos falar sobre monitoramento de purgadores. E no dia 3 de junho vamos falar sobre boas práticas na indústria frigorífica. Algumas informações para vocês, antes da gente dar início ao nosso treinamento. A gente costuma fazer a emissão de um certificado, para caso você tenha interesse em receber um certificado. A gente faz esse certificado mediante a resposta de uma pesquisa, e essa pesquisa ela é gerada ao final desse treinamento. Então, caso você tenha interesse em receber o certificado, responda para a gente a nossa pesquisinha de satisfação, e aí a gente vai estar enviando para vocês em até 48 horas no e-mail de inscrição que vocês fizeram nesse treinamento. Então, Ronaldo, bom treinamento aí para você, bom treinamento a todo mundo. Valeu, Rachid. Bom dia, Rachid. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Ronaldo, eu sou funcionário da Spirex já há 19 anos, né? Enfim, já tenho tempo trabalhando aqui, né? E mais 2 anos de estágio, ao todo são 21. E, bom, enfim, vamos começar aqui o treinamento. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou desligar a webcam, porque me parece que dá um certo delay, né? E dificulta a transmissão. Então, vou tirar aqui, tá? E vou continuar no som. Vamos lá. Então, o Rachid comentou agora a respeito de como vai ser o certificado de participação, né? Vai ter um questionário, enfim. Como falei, né? Meu nome é Ronaldo, né, Kawamoto, engenheiro mecânico, 19 anos na Spirex, 16 anos de experiência em processo de abatedor de aves, né? Então, durante um bom tempo aí, desde que eu vim para a filial Curitiba, tenho tido contato bastante com abatedores de aves e estudado um pouco o tema, né? Todas as nossas apresentações, ela começa com um momento de segurança, tá? Então, a gente sempre fala, sempre é um tema principal nosso, né? Que é a parte de segurança, seja a segurança nossa, dos funcionários, mas também dos nossos clientes, né? Então a gente sempre procura fazer abordar isso em primeiro lugar, tá? Então assim, um tema que eu acho que eu achei importante falar, principalmente nesse período de pandemia, é a questão do trabalho home office, né? Então assim, tá todo mundo praticamente trabalhando em casa, né? E eu acho que isso tem causado alguns transtornos, né? Seja do lado pessoal, assim, na forma de trabalhar, porque tem algumas interferências, inclusive no meu caso, né? Eu tenho uma filha de 3, 4 anos que é brabo para trabalhar e dar atenção, né? Mas também a forma como você trabalha em casa, né? Então, a questão do trabalho em casa gerou assim locais inadequados. E aí o que acontece? Uma coisa que aconteceu comigo e que eu imagino que aconteceu com várias pessoas aí, que é o problema de dor nas costas, né? Então, eu imagino que ao mostrar a figura aí todo mundo já deu uma ajeitada nas costas. E aí eu achei interessante falar sobre isso, né? E pesquisando sobre isso, né, eu vi que 80% das buscas no Google tem tema relacionado com dor nas costas, né? Então, eu acho que um dos pontos principais aí com relação ao trabalho home office é a gente se atentar
a forma como a gente senta e trabalha, né? Porque uma cadeira mal adequada, com o tempo, gera problemas, né? Inclusive, ontem eu fui fazer consulta médica sobre isso, né? Mas, enfim. E aí, pesquisando um pouco mais, vi que tem alguns detalhes importantes para mencionar. Então, uma postura correta, né, em frente ao computador, é extremamente importante, né? Então, vi assim, uma relação de cuidados que tem que ter, né? Então, assim, preferir ambientes neutros, com superfícies não refletoras e pouco ruído, né? Difícil em casa, mas, enfim, tentar buscar isso de alguma forma, né? Regular o brilho do monitor, né? O contraste do monitor, com o teclado diretamente à sua frente, né? A altura, inclusive, o topo da tela no limite, né, do olhar, né? Então, com essa visão aí de cima para baixo, né? Um teclado diretamente à sua frente, né? Não deixar um teclado não deitado, não em pé, enfim, procurar usá-lo de forma reta, né? O mouse também, né? Importantíssimo, a questão de incidência de LER, né? Ou seja, de lesão repetitiva. Então, é importante que o mouse esteja num ângulo. Eu estava lendo sobre postura, né? Ele fala em ângulos retos e tal, mas enfim, numa posição que o seu braço consiga apoiar e manusear o mouse de forma confortável, né? De forma apoiada. Aí fala a questão do joelho, né? Discretamente baixo, os pés apoiados no chão, né? Importantíssimo. Utilizar um minutinho aqui. Uma iluminação adequada, né, com luz indireta de preferência. Enfim, uma postura, assim, um encosto, isso é importantíssimo, né, um encosto da cadeira na base, né, acompanhando a curvatura da coluna, né. Então, o descanso do braço na altura do cotovelo e uma altura do assento, no caso abaixo da patela, né, mas uma altura em que você consiga apoiar o pé no chão. Não ficar com os pés erguidos ou, enfim, pendurados, né? Então, eu acho que essas são algumas dicas que eu acho que é importante nesse nosso trabalho de casa aí, ao longo do dia, né? Até porque a dor na coluna não é instantânea, ela vai minando você ao longo do tempo e quando você realmente tiver já sentindo as consequências dessa má postura, provavelmente você vai ter que fazer um tratamento, fazer um reforço, enfim, o trabalho mais demorado, né? Uma recuperação mais demorada. Ok? Vamos em frente. Então, assim, ó, falar um pouquinho da Spirax, tá? Então, o que é a Spirax Sarco? A Spirax Sarco faz parte de um grupo que chama-se Spirax Sarco Engineering, no qual existem várias empresas coligadas conosco, né? Então, faz parte do grupo da Spirax a Chromalox, que é uma empresa de aquecimento elétrico, vamos dizer assim, né? De traceamento elétrico. Nós temos a Ritter, que é uma fabricante de válvulas de controle, no qual a gente adquiriu há pouco tempo. Temos a Watson Marlow, que é de bombas peristálticas, né? Uma divisão de bombas. E temos a Gestra, que era um concorrente nosso e agora faz parte do nosso grupo e a gente adquiriu e tem somado bastante na parte de caldeiras, automações, né? Um parceiro, assim, uma empresa extremamente qualificada, né? Então, assim, são empresas que somam bastante no grupo e tem uma importância muito grande, né? No nosso negócio, né? A Spirax é uma multinacional inglesa, né?
só que ela tem atuações em vários países, né? Então, são 62 sites, com 7.250 colaboradores, 15 fábricas no mundo todo, né? E mais de 1.600 engenheiros de aplicações em vendas, no qual eu faço parte de um deles, né? Aqui no Brasil, nós temos umas divisões territoriais de atuação, no qual estão ali do lado, né? A filial Fronteiras, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Tem a São Paulo capital interior, né? Pelo tamanho de São Paulo, né? Curitiba e Porto Alegre, no qual eu faço parte. Curitiba eu faço parte, né? E, de certa forma, atuando também junto com Porto Alegre, né? E aí, nossa ideia a respeito de atuação no mercado é a Spirax ser não somente um fornecedor de produtos, né? É a gente trabalhar também a questão de fornecimento de sistemas, soluções de processo, né? A parte de assistência técnica, ou seja, serviços, né? Auditoria energética. A gente fala em auditoria energética, a pessoa fica meio com medo, né? Porque fala em auditoria, a pessoa já meio que treme, mas a ideia é a gente fazer uma avaliação do sistema de vapor e condensado da planta, ou seja, atuar bastante nessa parte e procurar auxiliar da melhor forma o cliente, né? A parte de treinamento, que é justamente isso que nós estamos fazendo, né? Auxiliando nossos clientes a ter uma melhor compreensão do problema, né? Assim, a melhor compreensão do assunto para ter um melhor diagnóstico do problema, né? E, de certa forma, nos ajuda também na solução, né? E aí a parte de gerenciamento de projetos também, ou seja, a ideia nossa é fazer um loop completo de atendimento ao cliente, ou seja, não só meramente fornecer equipamentos, mas também fornecer a solução, né? Isso é um assunto muito comentado, assim, muito debatido dentro das Spirax, que é a questão de fornecer não um produto, mas sim solução completa, né? Então, assim, feita essa introdução básica aí, né? Então, assim, eu dividi o treinamento em 4 módulos básicos, e aí o que acontece? A ideia é que a gente faça, eu fale as etapas, né, assim, do treinamento, e no final, ou seja, caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao conteúdo, alguma coisa que foi apresentada, ou queira fazer algum questionamento, ao final de cada etapa, eu paro e pergunto se há alguma dúvida ou se tem alguma consideração a ser feita, tá ok? Mas e no final vai ter um tempo para vocês também perguntarem se querem fazer algum questionamento. Enfim, a ideia é que a gente faça um treinamento leve, né? Até porque o tempo é curto, mas de forma que a gente consiga responder aos questionamentos de forma rápida. E caso tenha posteriormente, queira fazer algum comentário, algum questionamento via e-mail, depois mande e a gente vai procurar responder a esses questionamentos, ok? Então, assim, ó, eu dividi as etapas, né, em 4, né? Então, seria a primeira parte, um fluxograma de abate de aves, né? Uma parte conceitual básica. A parte de uso de água quente no processo de abate é uma coisa importantíssima, né? Na verdade, o uso da água no processo de abate de aves é o primordial, né? A água é essencial para todo o processo, né? Seja água quente, água gelada ou água fria mesmo, né? No processo de abate, né? A forma de produção de água quente, eu acho que é um ponto importante a ser discutido, é uma coisa que toda vez que eu faço visitas em abatedouros, invariavelmente existem questionamentos a respeito não só do uso, mas também da produção, né? E aí a importância do controle de água quente, né? A ideia é fazer uma exemplificação de um caso, né? E aí, no caso real, e mostrar o quanto isso impacta, seja economicamente, seja no processo de uma forma geral, tá? Então, assim, ó, falando sobre a respeito do fluxograma,
eu procurei buscar, assim, eu tive pesquisando, existem várias etapas e subetapas, mas de uma forma geral, acho que ficou bem resumido a questão do processo, né? E aí eu acho que isso mostra melhor como é feito todo o processo do abate de aves, né? Então, o processo começa com a recepção em pendura, né? Após a chegada do frango, depois vai para da pendura vai para a insensibilização, o atordoamento, né? Como queiram, uns falam insensibilização, o outro fala atordoamento, passa pela sangria, da sangria vai para a escaldagem, da escaldagem para a depenagem, da depenagem evisceração, da evisceração para o pré-resfriamento e resfriamento, e do resfriamento o gotejamento, né? E aí, feito isso, é feita uma divisão no qual o frango inteiro ele vai passar, vai ser embalado e vai ser resfriado rapidamente, ou seja, vai ser congelado, né? Ou caso exista o corte, né? Os pedaços, no caso, muitas vezes para exportação, é feito cortes, a desossa, a embalagem e o resfriamento, né? Então, basicamente, ele segue no final duas etapas, que é o frango inteiro ou o frango em pedaços, né? Então, falando um pouco sobre a recepção em pendura, importante aqui é que as aves cheguem e sejam transportadas e sejam acomodadas de forma que gere o menor estresse possível, tá? Então, normalmente cada caixa leva 10 frangos, o caminhão, e acho que cada caminhão leva 80 caixas ou 100 caixas, alguma coisa assim. E aí a ideia é que promovam o melhor bem-estar do animal, né? Então, a ideia é que eles fiquem em ambientes bem acondicionados, amenos, com uma aspersão de água para que é um ambiente ameno, né? Enfim, pelo menos vão morrer, mas vão morrer tranquilos. E aí é feito o descarregamento das aves, é feita a sanitização das caixas. É uma etapa extremamente importante que o CIF verifica, né? Que é a questão da esterilização de caixas. E muitas vezes as caixas passam por um tanque de imersão, e aí ele tem que ficar numa água quente a 85, 90 graus para poder fazer a esterilização das caixas, né? É uma etapa importante e tem sido bastante verificado pelo CIF, principalmente pelas ocorrências de salmonela, né? A gente teve uns problemas de salmonela, né, para exportação e aí ficou um dos pontos que foi muito verificado, né? Feita a recepção, né, e a pendura, aí ocorre a insensibilização, né? Que nada mais que é fazer o frango sofrer um atordoamento, né? E é uma forma humanitária, né, de abate, né? Ou seja, é fazer com que não haja sofrimento do animal. Então, normalmente é feito através de um tanque, né? No qual imerge a cabeça, né? Como mostrado aqui na figura, recebe um choque, chamado eletronarcose, né? E aí atordou o animal. Isso facilita também o trabalho de captura do pescoço, porque daí o animal já está imóvel, né? Então, essa etapa, ela só é permitida pelo CIF, né? Que não seja ocorrida a insensibilização, caso exista um preceito religioso, né? Então, no caso, para abate para o mercado halal, acho que não ocorre a insensibilização, a sangria, é o corte de sangria direto, né? Que é a terceira etapa, no caso, né, que eu falei, a sangria, que aí, no caso, a sangria pode ser de duas formas, pode ser manual, né, como é feito para o mercado halal, ou através de lâminas circular rotativa, mecânica, né, no qual ele é cortado o pescoço, e, enfim, dura 3 minutos, essa
essa etapa, né? E aí o sangue que é extraído, ele é canalizado e destinado ao subproduto, ou graxaria, ou chamada fábrica de farinha atualmente, né? Então é aproveitado o sangue do animal. Na verdade, o adendo assim, tudo do frango é aproveitado, né? Não tem nada se um dia usarem o som também do animal, enfim, vão aproveitar. Mas é interessante que tudo é aproveitado, né? Nada é perdido, inclusive o sangue e as penas, né? Feita a sangria, o processo, então, assim, o frango vai para a escaldagem, né? Que tem o objetivo de lavar o frango e também afrouxar as penas, né? Então, porque depois você vai ter que retirar as penas e esse processo de escaldagem é um ponto extremamente importante na etapa do abate de aves, né? Talvez seja, enfim, o coração do processo, se é que tem isso, mas enfim, é um ponto extremamente crítico e nele funciona da seguinte forma, né? O frango imerge num tanque, né, com água. Aqui no Brasil, normalmente é de 52 a 62 graus. Na verdade, é mais próximo de 62 graus, mas dependendo da velocidade da nora, dependendo do tamanho do tamanho do frigorífico, do tempo de retenção, enfim, eu já vi variações, e por isso que eu não coloquei uma temperatura exata, né? Apesar do que, no tanque de escaldagem, existe um controle assim muito efetivo com a questão da temperatura, porque existem casos de abatedouros que, mudando de 62 para 61 graus, você não consegue depenar direito, e também de 62 para 73 acaba queimando o peito, né? Acaba queimando a carne, né? Ela fica amarelada. Então, muitos dos abatedouros, né, eles têm um controle muito rígido com relação a essa temperatura, né? Então, é extremamente importante a questão do controle de temperatura no tanque de escaldagem e também a forma, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dela. A gente vai parar um tempinho mais para falar sobre escaldagem, mas é importante esse toque com relação à forma e ao controle de temperatura, né? Então, seguindo aqui, ó, tem também a questão da escaldagem dos pés, no caso, muitos frigoríficos chamam de pezinhos, né? Que é uma temperatura maior, porque para tirar a pelinha é mais difícil remover, então ela necessita de uma temperatura um pouco maior. Tá? Pelo CIF, né, pelo RISPOA, né, ele determina que o fluxo de água seja em contracorrente, tá? Para evitar a contaminação de salmonela entre os frangos, os frangos, né? E renovada a cada 8 turnos, ou seja, na verdade, ela necessita de um fluxo constante de água sendo retirada, só que ele abre um parênteses, né? Eu estava lendo que ele abre um parênteses de fazer a renovação por turno, né? Tem que ser feita a renovação da água diretamente por turno. Mas como o próprio frango ele arrasta a água, acaba naturalmente ocorrendo uma certa renovação para manter o nível, né, da água. Então, seja pela legislação, seja pela própria praticidade do processo, naturalmente ocorre essa renovação de água, tá? E aí um ponto, como eu estava falando sobre a forma de fazer o controle, você injeta vapor para poder manter essa temperatura aquecida no interior do tanque de escaldagem, né? E aí o que a gente mais informa, assim, um ponto importante é o uso de injetores de vapor, tá? Ou seja, os injetores são equipamentos, né? São peças que fazem a melhor troca térmica, faz a melhor injeção de vapor dentro do tanque, porque ela promove um Venturi nele e aí ele puxa a água junto com o vapor e reduz a questão da formação de bolhas, a questão de turbulência dentro do tanque. Então é extremamente importante e também na questão de distribuição, tá? Então, dependendo de como é feita essa distribuição dos injetores, se tiver mal distribuído, você acaba tendo pontos onde
tem maior temperatura do que outros, né? E aí acaba também interferindo na questão da qualidade da escaldagem. Tá? Fora isso, você também uma coisa extremamente importante é a entrada, a injeção de ar dentro do tanque de escaldagem, que é para promover um borbulhamento e para fazer com que facilite na entrada de água nas penas, né, por baixo da asa do frango, nas próprias penas do frango, de forma que você consiga uma melhor uniformidade na distribuição da água dentro no corpo do animal, né? Então, estava falando sobre o processo assim, né? Assim, a forma. Então, assim, dois pontos são importantes, que é o tempo de imersão do frango, né? Que é definido pela velocidade da nora e pelo tamanho do tanque. Geralmente o tempo de imersão de frango varia de 1,5 a 2,5 minutos, né? 2 minutos e meio, né? E como eu falei anteriormente, a temperatura é controlada de até 55, de 54 a 62 graus, né? Dependendo da velocidade, dependendo do tamanho do frango, né? Tem variações de peso, então isso interfere bastante na questão da temperatura, né? E como eu falei, alguns mercados preferem aves com coloração amarela e outros com coloração branca, tá? Então, por isso também define essa questão da temperatura, né? E como eu estava falando sobre a questão da renovação da água, a gente tem a renovação de água em torno de 0,15 a 0,25 litros por quilo de ave. Normalmente essa renovação é controlada através de uma válvula manual na saída do tanque de escaldagem, né? Regulada para permitir a vazão de aproximadamente 2 a 5 metros cúbicos de hora de água, né? É mais ou menos baseado na questão da quantidade de frangos que passam na velocidade da nória, tá? E além da água que é renovada, que existe o arraste do animal. Então, o que acontece? Você tem uma obrigatoriedade de trocar o volume de água do tanque a cada turno de 8 horas. Então, você tem o arraste da água feita do animal, né? Que no caso do frango é de 0,35 a 0,50 litros por animal. No caso de perus é um pouco maior, né? É de 1 a 1,4. Mas você tem essa renovação, mas fora isso, ela não consegue retirar esse volume ao longo de 8 horas, então é necessário fazer essa renovação, no qual é controlada por aquela válvula de saída. Então, com essas duas formas, você consegue atender a legislação brasileira com relação à troca da água por turno, né? Então tem um detalhe muito interessante, que daí eu falo um pouquinho, que é a questão de você entrar com água já pré-aquecida no tanque. Qual o grande assim, um ponto interessante? É que você, quando entra com a água pré-aquecida no tanque, você, de certa forma, você diminui a quantidade de vapor que você necessita para aquecer todo aquele volume. E aí você diminui a quantidade de vapor, você também interfere na questão de zonas, o que eu chamo de zonas mortas de alta temperatura. Dentro do tanque, ao fazer a injeção de vapor, dependendo da velocidade com que você injeta vapor no tanque, ela cria uma zona de alta temperatura, uma zona chamada zona morta de alta temperatura, que é acima da temperatura de controle. Em contrapartida, quando você entra com água fria, muito fria, dentro do tanque, aquela região onde está entrando água fria é chamada zona morta de água fria, que é uma região onde ela vai estar abaixo da temperatura de controle. Então você tem basicamente duas zonas mortas, entre aspas, de alta temperatura e de baixa temperatura, né? Fazer a melhor mistura e o melhor controle da temperatura também é um ponto assim que vários clientes têm até uma certa assim não dificuldade, mas assim uma certa falha de controle, vamos dizer assim, né? Porque às vezes o ponto de controle de temperatura está mais próximo da zona quente e aí você fica com uma zona fria, uma outra zona fria que você não tem controle, né? Ou vice-versa, né?
Eu já vi clientes que botarem 3 pontos de análise de controle para verificar como é que está a temperatura ao longo do tanque. Então, assim, o ponto importante de falar é assim, quanto menor essas zonas mortas, né, essas áreas mortas, melhor, porque daí você tem menos riscos de impactar na qualidade do frango, né? Então, vou dar um exemplo. Normalmente, a distribuição de vapor dentro do tanque é feita com um tubo central e tipo uma espinha de peixe, né? Então, você tem saídas de vapor na parte inferior do tanque, jogando o vapor para dentro, né, do tanque. E aí acontece que se você tem poucas zonas, né, assim, poucos orifícios, né, poucos tubos de saída, você acaba tendo que aumentar a quantidade de vapor por cada ponto, né? E aí, dependendo do delta de temperatura, você tem que injetar mais vapor para poder suprir o atendimento do controle, né, do controle de temperatura. E aí acaba gerando uma zona morta de grande área, né, de grande volume dentro do tanque. E aí, ao passar o frango, e normalmente ele passa, ele está totalmente imerso, né? Enfim, o peito está muito próximo dessa zona, acaba ocorrendo isso, de você ter uma maior temperatura próximo à cabeça, ali próximo ao peito, e uma menor temperatura acima dele, né? Então, o fato de alguns abatedouros já trabalharem com uma injeção de água pré-aquecida no tanque é um ponto muito interessante, né? E aí, no caso, quando você faz isso, enfim, você utiliza um sistema de troca térmica, né, anterior ao tanque de escaldagem, ou seja, você aquece a água, pré-aquece a água próximo da temperatura de escaldagem e injeta lá pré-aquecida, né? Então, isso facilita bastante na questão de manter uma qualidade do frango, né? Então, assim, como estava falando, né, botei aqui um fluxograma, assim, uma figura mais ou menos de como é a injeção de vapor no tanque, né, e a importância do uso do injetor, né, porque o injetor ele promove o quê? Ele pega a água do ambiente, né, do tanque, e ao você injetar vapor, ele cria um venturi, ou seja, uma sucção, assim, uma zona de baixa pressão, e puxa a água, misturando com o vapor e, enfim, saindo uma água aquecida com, com, com vapor misturado, né? Assim, então, a tendência é que você consiga, não tenha tanta vibração no tanque, porque injetar vapor sem o injetor promove o borbulhamento, né? E isso promove a agitação e também ruído dentro do ambiente. Então, o ambiente já é ruidoso por natureza e você promovendo isso fica pior ainda, né? Então tem todo um cuidado que tem que ter para poder injetar vapor. Fora isso, ao você fazer injeção direta de vapor dentro do tanque, sem injetor, você tem que necessariamente trabalhar com pressões baixas de vapor. Então você precisaria ter uma redutora de pressão de vapor para poder fazer isso, sabe? Então aqui tem um fluxograma aqui, né, no qual você tem uma válvula de bloqueio, um filtro, uma válvula de controle. É extremamente que a válvula de controle seja modulante, tá? Para justamente modular o vapor e não ser um sistema on-off, como eu já vi vários abatedouros usando válvulas de esfera ou válvulas pistão, enfim, válvulas on-off para fazer controle, porque como é um sistema on-off, ele vai de 0 a 100% da vazão. Quando ele está zero, ok, enfim, não há muita turbulência. Mas quando está no modo assim, a abertura completa, promove assim, uma grande quantidade de vazão de vapor e uma grande agitação no tanque, né? Então acaba gerando esse problema de falha de controle, até da precisão no controle de temperatura, né? Até porque para você trabalhar com o sistema on-off, você precisaria de um range, né, de temperatura, né, máxima e mínima. E a ideia do tanque de escaldagem é você ter um controle
constante e preciso, né? Então, agora passando para a parte de depenagem, né? Ou seja, feita a escaldagem, uma escaldagem bem feita, você facilita na hora de você depenar o frango, né? O que é a depenadeira? A depenadeira são dedos de borracha, né? Girando, né? Constantemente, batendo, vamos dizer assim, no corpo do frango e removendo as penas do animal. Então, as penas, elas são extraídas, né? Através de canaletas, né? E transportadas para a fábrica de farinha, né? Ou subproduto, ou graxaria, enfim, a serem processadas, né? É proibido o acúmulo de penas no ambiente, tá? Isso é determinado pela portaria 210, né, do RISPOA, né? É proibido. Então, não é uma questão de capricho, não. É necessário mesmo dar um destino para as penas. E aí, fora a questão da depenagem do frango, existe também a retirada de penas da sambiqueira, né? Ou seja, e das patas também do animal. Então, que são etapas ali que têm temperaturas diferentes, no qual vou comentar mais para frente, tá? Mas enfim, esse processo ele também recebe água, em torno de 50 a 55, e uma vazão estimada de 7 a 12 metros cúbicos hora de água por frango, tá? Feito a depenagem, o processo vai para a evisceração, no qual ele vai extrair os internos do animal, né? Deixando a carcaça e dando um destino para a parte interna do animal. A parte interna que é aproveitável vai ser destinada para exportação, ou seja, para uso, e aí no caso ele vai ter que ser resfriado, né? Em torno de 4 graus, e posteriormente até congelado, né? E no caso, a carcaça segue o processo, né? A segunda portaria da RISPOA, né, o 210, ela fala que é obrigatório você fazer uma lavagem do animal após a retirada das vísceras, né? E aí, feito a retirada e a carcaça seguindo seu caminho, né, você tem que fazer o que a gente chama de pré-resfriamento e resfriamento, né? No caso, segundo a legislação, é chamado de pré-resfriamento, né? Mas, enfim, é o que a gente chama de pré-chiller e chiller, né? Que é baixar a temperatura do corpo do frango até chegar na temperatura de 7 graus no máximo, né? Na verdade, é 8 graus no máximo, segundo a legislação. Mas o ideal é que fique em torno de 4 a temperatura, ou seja, sai de uma temperatura de 40 na entrada do pré-resfriador, do pré-chiller, e ele sai com uma temperatura de 20, mais ou menos, né? Aproximadamente 20 graus. A água fica em torno de 10 a 16 graus, né? No período de 20 a 30 minutos, e a legislação manda que você tenha 1,5 litro de litro por carcaça, né? Sentido contra-corrente também, né? O fluxo contra-corrente. Então, no pré-chiller, 1,5 litro por carcaça, indo em contra-corrente, em temperatura de 10 a 16 graus de água, baixando a temperatura para 20 graus. Não é uma a legislação não determina a temperatura do corpo ao longo do processo, e sim, no final, que ele exige que a temperatura do animal não possa exceder 7 graus de temperatura, né? No caso, 10 graus para congelamento imediato, né? Ele até permite que você saia com frango a 10 graus, desde que você congele imediatamente, né? E aí, no caso, que é na etapa seguinte, na parte do resfriamento, você tem que baixar a carcaça de 20 graus para em torno de 4 a 7, né? E normalmente é feito com 2 tanques, né? Então, é um tanque no pré-chiller e 2 tanques nos chillers convencionais, né? Então, para fazer essa redução de temperatura, né? É claro que na parte do resfriamento, né? Na parte de resfriamento e resfriamento, existe a inserção de água na carcaça do frango, né? E isso, de certa forma,
É ruim, porque imagina, você está pagando frango, mas na verdade está pagando um pouco de água, mas a legislação estabelece, né, que você só possa ter 8%, né, que aí no caso seria a parte de gotejamento, a parte seria a etapa, vamos dizer, final do processo, que é a parte de gotejamento, no qual o CIF determina que você só pode ter 8% de água na carcaça do animal, né, sendo o ideal 5%, né. É um processo que demanda 3 minutos, podendo chegar a 11, né? Para evitar a formação de picolés, né? Ou seja, o endurecimento do frango, né? Enfim, ele tem que retirar fazer o máximo de água absorvida durante o processo de resfriamento, né? Então ele absorve a água e depois você tem que retirar até o máximo de 8% na carcaça. Bom, pessoal, eu estou correndo um pouco porque em 1 hora é difícil de falar tudo, né? Mas enfim, eu estou seguindo para a segunda etapa. Caso vocês tenham alguma dúvida, vamos fazer assim, ó. Caso vocês tenham dúvidas, no final eu paro para falar, porque em função do tempo, eu vou precisar correr um pouquinho, ok? Então assim, ó, uso de água no processo de abate. Uma coisa importantíssima que no processo de abate é você ter o controle de água, de produção de água quente no abate. Então eu fiz um quadro aqui que eu achei interessante pelo seguinte, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai gastar muito tempo, mas o importante é que você ter dentro dos controles de água algumas águas que são controladas pelo CIF, no caso a esterilização, né? A esterilização é controlado, no caso 82 graus determinado. Na verdade, 85 graus determinado pelo CIF, tá? Eu vi um erro aqui. Mas, enfim, são águas que produzidas, né, no processo, né, e que o importante nessa história aqui que eu vejo é saber qualificar bem essa questão, porque uma das coisas que eu acho que eu vejo nos abatedores, assim, o pessoal qualificar a questão de temperatura, pressão e vazão. Então, isso aqui é importante, porque eu vou falar mais à frente da forma de controle, mas é você conseguir gerar uma água que possa ser utilizada em outros processos, em mais de um processo. Então, você, por exemplo, pode usar uma água de esterilização, produzir uma água de esterilização, que ela pode ser usada, por exemplo, para depenadeira. Quer dizer, no caso, você pode gerar uma água de depenadeira com um sistema, porque ela tem uma utilização próxima, né? É diferente, por exemplo, de uma água de higienização, que ela, por exemplo, tem uma vazão alta e uma pressão alta, né? É diferente de uma esterilização, que é uma vazão baixa e uma pressão baixa. Então, essa diferenciação é importante, porque daí o que acontece? Você não pode usar dificilmente você vai usar uma água de higienização para gerar uma água de esterilização, entendeu? Então, você pode até usar uma água de esterilização para poder produzir, por exemplo, uma água de barreira de lava-mãos, barreira sanitária, que a vazão é baixa e a pressão é baixa, né? Ou mesmo uma lavagem de caixa, quer dizer, lavagem de caixa é uma temperatura maior, mas enfim, o importante desse entendimento é saber a questão de vazão e pressão, né? Até para poder trabalhar melhor a questão de distribuição de água dentro do processo, ok? Produção de água quente. Produção de água quente nos abatedouros é basicamente feita de duas formas, tá? Tem a parte do boiler, no caso é um tanque, no qual você aquece e mantém ela aquecida dentro do tanque, só que ela tem algumas características, tá? Então, assim, é um equipamento simples e barato, com controle sendo on-off ou modulante, tá? Ocorre muito a questão de desperdício de vapor, né? Devido à má mistura vapor-água, ou seja, boilers que não têm injetores ou que não trabalham com redução de pressão, enfim,
que também tem uma temperatura muito alta sendo controlada. Exemplo, está produzindo água de esterilização, cuja temperatura é 90 graus, né, vamos dizer assim, no boiler. Tem muita gente que, por uma questão de distância entre o boiler e o consumo é muito grande, tem gente que controla em 95 graus, já vi até controle de 98 graus, ou seja, nunca deixa de injetar vapor, né? Então ele acaba injetando vapor e atinge 98 graus porque, por exemplo, aqui em Curitiba é 1.000 metros acima do nível do mar, a temperatura ferve abaixo de 100. E muitas vezes existem localidades que ocorre isso também. Então, assim, o cara controla em 99 graus, nunca vai atingir, né? Então, você acaba perdendo vapor e não aquece mais do que aquilo, né? Então, acaba tendo um desperdício, né? Fora isso, você tem a questão da perda por radiação, ou seja, as paredes do tanque, se o tanque não for isolado, ela tem muita troca térmica, né? Pelas paredes, né? Manutenções frequentes em função de vibração e ruído. Eu já tive casos aí de boilers caírem, efetivamente caírem, ou seja, eles estavam suportados e corroeu e caiu, né? Devido à vibração e devido ao desgaste, né? Enfim, é extremamente ruim, né? Tem a questão da água contaminada por oxidação, né? Ou do próprio vapor, ou seja, para o próprio produto químico do vapor, né? O tratamento ele acaba arrastando e indo para a água, então tem essa possibilidade também, né? Então é um risco também. Só que ele tem uma vantagem, que é acumular água quente durante o processo, ou seja, você pode acumular essa água, inclusive nos projetos, assim, entre aspas, né, atuais, vários abatedores têm utilizado o conceito de termoacumulação, ou seja, ele produz água de outros pontos, né? Por exemplo, a fábrica de farinha, né? No qual existe um trocador dos gases que ele gera muita água quente e enquanto ele estiver trabalhando, ele gera água quente, só que acaba você não conseguindo utilizar em todo o processo. Então, o ideal é você acumular e depois utilizar na higienização, né? Que é um processo intermitente utilizado no final do período, né? Enfim, essa é uma vantagem. Agora, tem um risco também que a gente chama de uma bactéria chamada Legionella. Tá? Essa bactéria, ela gera uma doença chamada doença dos legionários. A pessoa contaminada é por aspersão, não é por ingestão, ou seja, a pessoa tem que inalar gotículas de água, ou seja, a água dentro do boiler acumulada pode proliferar essa bactéria. E essa bactéria ela pode ser inalada e promover essa doença dos legionários, que é uma doença muito parecida com o Covid. É impressionante, né? Os sintomas dela e o que ela provoca, né? De reação à contaminação é muito parecida com o Covid, né? Então é muito perigoso, né? Estava vendo casos agora, estava pesquisando, em novembro do ano passado teve um surto de legionela que ocorre muito em hospitais, né? No qual até teve mortes, né? Nesse surto, né? Então assim, não é nada que não é uma doença tão assim desconhecida, muito pelo contrário, em hospitais é o segundo maior foco de infecção, né? E aí, o que você tem que fazer? Quando você tem um sistema de boiler, você tem que fazer uma limpeza, e não é necessariamente com cloro nem com água quente, porque a legionela ela sobrevive até 80 graus, né? E ela ainda resiste também à cloração. Então, o que é feito é fazer uma esterilização acima de 80 graus, ou seja, promover até um aquecimento acima de 85 graus, como é feito em hospitais, né? Eles fazem uma esterilização do sistema, normalmente à noite, com temperaturas acima de 80 graus,
para promover toda a desinfecção do sistema, tá? Não vi casos, né, em abatedouros, mas um dos riscos que eu vejo com relação ao uso do boiler é porque, ao fazer a higienização, que é o ponto principal, né, da água aqui, a higienização promove muito o vapor, né, dessa água quente, e aí a pessoa inala essas gotículas, né, esse vapor. Então, se você tiver um boiler contaminado, pode gerar essa doença e até promover o surto, né? Eu digo isso porque, não dizendo que, não querendo menosprezar o uso do boiler, mas é um cuidado a mais, porque eu vejo que tem alguns abatedouros que não veem um problema muito grande com o uso do boiler, mas é um ponto a ser avaliado, porque fora a questão de física, né, também ocupar um grande volume e também ter problemas de controle de temperatura dentro do boiler, você tem esse risco de saúde. Então, eu acho que vale o toque, né? Até botei aqui um quadrinho de legionela, não vou seguir, porque sou do tempo, mas vale pelo toque. E aí, outra forma de produzir água quente é através de trocador de calor, que tem sido os projetos mais modernos em função da versatilidade, né? Então, é um equipamento mais versátil, entretanto, de custo mais alto, mas você consegue produzir água de forma instantânea, vamos dizer assim. Existe um delay, mas, enfim, é bem mais rápido, né? Você produzir água. E sendo versátil, ou seja, você pode variar a temperatura que o sistema absorve, ele consegue atender a variações dependendo do tipo de temperatura que você queira trabalhar. E caso você aumente, por exemplo, a produção de água, necessite de um aumento de produção de água, você pode interferir no trocador, aumentando a quantidade de placas, ou, no caso, reduzindo, enfim, se você for diminuir também. Mas, enfim, você tem essa versatilidade com relação ao uso do trocador, né? O controle dele é normalmente modulante, ou seja, com maior grau de precisão. Então, um ponto importante dessa história, assim, que eu defendo o trocador, é que o trocador, você obriga a água, vamos dizer assim, a trocar calor, né? Assim, você direciona o vapor, a água e o vapor a se terem contato. Dentro de um boiler, normalmente você também ocorre o que eu falei lá anteriormente, que é as duas zonas mortas, né? Vamos dizer assim, uma zona morta de entrada de vapor e uma zona morta de entrada de água fria. A mistura que ocorre lá dentro demanda um tempo. Então, esse tempo, normalmente, você não... dependendo da forma como é utilizada a água e do tamanho do tanque, você acaba não tendo a mistura certa, né? Então, entra água fria e sai água fria. Você não, por mais que você jogue vapor, você não consegue fazer a uniformidade de temperatura da água. Então, tem vários casos de gente que fala assim, eu tenho um boiler e tal, que durante o processo me atende, mas quando já entra na higienização, a temperatura cai e eu não consigo elevar. É porque justamente isso, você não, por mais que você injete vapor, você não consegue fazer a melhor mistura, né? O tamanho do tanque é pequeno, tá? Então, como eu falei lá, o trocador ele disponibiliza água quente conforme a demanda, né? Sem acúmulo de água. Então, é versátil, com alta eficiência de troca térmica, sem perdas por radiação, ou seja, ele normalmente é um trocador pequeno, né? Não, tipo, mesmo comparando com um trocador casco-tubo, ele é menor do que um boiler, né? E também o trocador casco-tubo, o vapor vai dentro da serpentina, né? E não no casco, né? Na maioria das vezes, né? Tem um trocador nosso que é o Turflow, que ele é a vapor por fora, mas existe também a questão de você isolar e promover uma troca térmica melhor, mesmo com a água passando pelo tubo. E aí também sem o risco de legionela, porque justamente não tem um acúmulo de água, então não tem risco de você proliferar a legionela. Tá? A Sarco criou um vídeo, eu até ia botar o link do vídeo aqui, ia mostrar, mas enfim, depois falando da importância do controle, assim, da questão da legionela, tá? Principalmente na Europa tem um foco muito grande, né? E a Sarco até criou um vídeo
falando sobre ela, sabe? Então, caso vocês queiram, depois eu passo o link do vídeo, tá? E aí, por exemplo, né, falando sobre produção de água quente, uma solução que tem sido feita em alguns frigoríficos, né, principalmente os grandes frigoríficos e tal, é a questão da central de água quente, né? E aí qual é a grande vantagem da central de água quente, né? É a ideia de você concentrar num único local o uso de vapor, né? Ou seja, você destina um local efetivo para você distribuir vapor, você mandar vapor e aí você fazer o melhor controle do processo, né? Das demandas de água. E aí, nessa ideia de central de água quente, você controla a pressão de água, ou seja, você tem uma bateria de bombas no único local, né? Os trocadores de calor ou os boilers, enfim, o sistema de aquecimento no único local, né? Também para você ter melhor visibilidade e controle. E aí também tem a possibilidade de você fazer o que eu chamo de controle, vamos dizer assim, de disponibilizar água. Um sistema de troca térmica disponibilizar 2 a 3 temperaturas, tá? No exemplo aqui que eu coloquei, tem um caso aqui que eu fiz, foi feito um trocador para água de esterilização e ele gerava água de depenadeira e água acho que era lava-mãos, eu acho. Eu não estou lendo direito, mas enfim, dá uma descaldagem. Então, porque dentro daquela linha, daquele quadro que eu mostrei anteriormente, dependendo do uso, você consegue produzir uma água a uma determinada temperatura e depois, através de mistura de água quente e água fria, você consegue águas de diferentes temperaturas, né? Qual é a grande vantagem disso? Economia, né? Ou seja, em vez de você ter vários trocadores ou vários boilers para gerar temperaturas de água diferentes, você utiliza um único sistema de bombeamento e um único trocador, mas consegue gerar 2 a 3 temperaturas de água. E como atualmente o custo de vapor ou o custo de combustível é o segundo maior custo dentro de um abatedouro, eu acho que é extremamente importante esse tipo de solução, tá? E aí, cara, falando sobre produção de água quente, um ponto que também é muito importante nessa questão de economia é a gente achar dentro das plantas fabris alternativas de produção de água quente. Ou seja, não necessariamente com vapor ou não necessariamente com gás, ou sei lá, tem muita gente que tem boiler a gás e tal, mas você poder utilizar outras fontes de energia. E aí eu elenquei aqui alguns que são possibilidades, né? Tipo, o trocador de calor de gases de digestores, né? Para quem tem fábrica de farinha vinculada ao abate, né? Você tem essa possibilidade. Também na questão na própria fábrica de farinha, você tem o uso do condensado, no caso, no vapor flash desse condensado gerado nos digestores, para você também poder produzir água quente para o processo. Enfim, você tem essas duas fontes básicas que você pode utilizar na fábrica de farinha. Na casa de máquinas, também tem 2 pontos que eu acho que são interessantes a serem estudados, que é o desuper de amônia, né? Que seria a utilização do gás quente da amônia que sai do compressor em alta temperatura e vai ser resfriado e condensado nos condensadores evaporativos, né? E também na parte do resfriamento do óleo do compressor, né? Que daí não necessariamente só de amônia, você pode ter os compressores de ar, então também tem essa possibilidade. É claro que é uma vazão baixa, não é uma vazão alta, mas enfim, é uma possibilidade, né? Principalmente para frigoríficos que não têm uma caldeira tão grande, ou mesmo que às vezes nem tem caldeira, né? Então é uma possibilidade, porque frio ele vai ter que ter, né? Então é uma possibilidade de geração de água quente, né? E aí, no caso, com essas duas fontes, e até a caldeira também pode ser, a casa de caldeiras também pode ser uma fonte, mas você promover toda essa geração de água e fazer o que muitos estão fazendo, que é a questão do termoacumulador,
que é direcionar para um tanque único e ele acumular água quente ao longo do processo e você depois poder utilizar no processo de higienização posterior ao abate, né? Bom, pessoal, estou chegando na última etapa, que eu acho que já estamos no horário já. Vou falar rapidinho, mas eu acho que é um ponto extremamente interessante, importante, e que ocorre no mundo real, vamos dizer assim, né? Que é a importância do controle de água quente, né? Então, nessa etapa, eu procurei fazer uma exemplificação de um processo, no caso da água de higienização, que é mostrar o quanto interfere no custo de produção de água, você alterando o bico de higienização enfim, no processo de higienização. Porque o que ocorre na prática? Tem alguns operadores, né, que para facilitar a higienização, eles aumentam os bicos de higienização por exemplo, de 6 milímetros para 8, ou de 4 para 6, enfim. E aí o que acontece? Eu aproveitei aqui para fazer uma exemplificação, tá? Então peguei aqui uma temperatura inicial de 20 para 55, uma pressão de água em torno de 10 bar, uma pressão de vapor 9, enfim, o custo do vapor de R$65 a tonelada do vapor, uma quantidade de bicos de higienização simultâneas, tá? De 30 bicos, e um regime de trabalho de 5 horas dia, ou seja, pega no horário de meia-noite às 5 da manhã, ou de 11 às 4, enfim. Varia muito a questão do tempo de higienização, né? E aí 21 dias mês e 12 meses ano, né? Deu 1.260 horas ano. Então, assim, situação 1 e situação 2. A situação 1 é o bico de 6 milímetros e na situação 2, aumentando esse bico para 8. Então, eu fiz um gráfico aqui, baseado até experimentalmente no enchimento de um balde, né, de 18 litros, e contando o tempo. Foi feito um gráfico com basicamente dois furos e extrapolei para vários diâmetros de bico, né? E variando em função da pressão de água. Então, detalhe importante que esse gráfico não é igual ao gráfico que, vamos dizer, tem muita gente que tem um gráfico antigo no qual ele está um pouco extrapolado, né? Então, eu fiz uma revisão desse gráfico e eu acho que ele está mais na realidade atual de consumo de água, tá? Então, vamos lá. Simulando que a pressão de água seja 10 bar, como foi falado anteriormente, e usando um bico de 6 milímetros, você vai ter praticamente o quê? 2,8 metro cúbico hora de água, tá? por bico, né? Você tendo, nessa mesma pressão, um bico de 8 milímetros, a vazão já pula para 5 metros cúbicos hora, ou seja, quase o dobro, né? Então, veja que aumentar 2 milímetros de diâmetro um bico, ele chega a quase o dobro de vazão. E isso em termos vamos dizer assim, de consumo, representa muito, porque se você pensar que são 30 bicos, né, e não um, você passa a ter, vamos lá, 5 metros cúbicos hora menos 2,8 dá 2,2 metros cúbicos hora. Multiplicado pela quantidade de bicos, vai dar 66 metros cúbicos hora de água. Tá? E aí, fazendo o cálculo energético disso, no caso, 66 mil litros vezes 1 quilocal por quilo, vezes 35 graus, dá 2.310.000 quilocal, ou seja, 2.310 megacal. Né? Se você for usar a base de vapor, ou seja, dividir pelo calor latente, né, que eu falei anteriormente, a 9 bar, vai chegar numa vazão adicional de 4.792,5 quilos-hora de vapor. Né? Então, assim, quase 5 toneladas a mais de vapor só nessa alteração de bico. E aí você extrapolando multiplicando pela quantidade de horas por ano, vai dar 6.038 toneladas por ano. Né? Se você pegar esse valor, multiplicar pelo custo do vapor, você vai chegar no valor de R$392.000
R$392.500 por ano. Ou seja, é claro que esse exemplo eu estou pegando de 30 bicos para 30 bicos de 6 para 30 bicos de 8. Muitas vezes, alguns dos 30 pega 10 bicos de 8, mas enfim, você pode dividir isso por 3, já é um valor alto, né? Quase R$400.000 dividido por 3 vai dar cento e poucos mil reais, 130 mil por ano, é uma quantidade considerável. Isso sem contar que às vezes a caldeira não suporta essa situação. Então, isso é só para mostrar o quanto você fazer uma pequena alteração de bico de água representa muito na questão na questão não só de processo, mas na questão econômica do processo, né? Então, e eu vejo muita gente fazer isso e muita gente acha assim, ah, não, poxa, só fiz isso aqui, porra, foi lá na esmerilhadeira, lá na furadeira e aumentou e, enfim, não vai dar nada, vai dar. Dá bastante porque eu vejo muito casos de controles não sendo assim, controlados, assim, metas de controle não sendo atingidos, porque e a pessoa não sabe por quê, né? O cara da utilidade fala assim, Ronaldo, pô, aumentou pra caramba meu custo do vapor, meu consumo de vapor, e eu não sei onde, né? Eu falei, pô, aumentou o consumo de água? Ah, não, aumentou o consumo de água. Pô, então, tá relacionado, né? Então, é relação direta, não tem muito mistério, né? Então, isso é um cuidado, assim, procurei botar isso como exemplo, né, extrapolado, com 30, mas, enfim, qualquer coisa a mais já é um cuidado a ser avaliado, né? Enfim, pessoal, chegamos nas considerações finais, tá? E é basicamente um resumo de todo o treinamento, né? Para você ter uma alta performance e eficiência. Então, eu elenquei alguns pontos, né? Então, o primeiro é avaliar todo o processo de abate em sua dinâmica, né? Buscando as melhores temperaturas de água de cada etapa. Ou seja, se tem uma temperatura ideal, busque ela, não fique trabalhando com margem acima, porque qualquer grau acima, por exemplo, de vazão, 100 metros cúbicos hora de água, você multiplicando por 5 graus a mais, dá 500 mil quilocal. 500 mil quilocal hora. É muita vazão, é uma tonelada de vapor. Então, cada grau que você aumente, dependendo da água que você vai alterar, por exemplo, na higienização, dá um ganho, assim, dá um consumo elevado de combustível, de água, né? Então, os dados de processo devem estar bem definidos. Avaliar o reuso da água descartada, ou seja, esse também é um ponto muito interessante, ou seja, você descartou água gelada ou água quente, você poder recuperar e reaproveitar é ótimo, até porque também as plantas estão precisando de água, muitas plantas estão com falta de água, então o reuso dela é muito importante. Estava falando sobre o controle preciso da temperatura de água quente, ou seja, o controle de temperatura, né? Não desperdiçar água de higienização, né? Definindo o melhor bico a ser utilizado, né? E também na pressão, né? A melhor pressão de utilização. Uma distribuição de vapor bem dimensionada e uma remoção eficiente do condensado, ou seja, projetos que eu já vi plantas que geram 9 bar de pressão e chega na ponta lá, chega no consumidor 6 bar de pressão, ou seja, tem uma perda de 3 bar ao longo do processo. É completamente errado, né? Agora, é claro que às vezes a planta foi dimensionada para 10 toneladas e está trabalhando com 15 toneladas de vapor, né? Então, está com um consumo extremamente elevado, acima do que foi projetado, né? Isso gera muita perda de carga. E avaliar fontes alternativas de geração de água quente, né, dentro da própria planta fabril, como eu mencionei anteriormente, né? Então, você ter fontes alternativas que possam ajudar nessa geração de água quente é muito interessante, né? Enfim, terminei. Agradeço a todos aí Passei 10 minutos do tempo, né? Peço desculpas, enfim, mas agradeço a todos que participaram aí. E aí fico aberto às perguntas, né? Não sei se Rachid, você quer fazer vamos fazer verificar as perguntas que tem aí? Ronaldo, a gente tem algumas perguntas, sim. Eu não sei quanto tempo mais a gente vai poder fazer aqui. Talvez mais uns 3, 4 minutinhos. O que você acha? Por mim, tranquilo, né? Eu só fico preocupado com o tempo do pessoal, né?
Não, vou fazer umas duas perguntinhas, não são tantas perguntas, eu vou fazer duas perguntas aqui, e aí o pessoal que fez pergunta aqui no nosso campo de perguntas, eu passo por e-mail, a gente tenta tentar responder essa semana ainda, pode ser? Pode. Agora, não, mas pega então, veja se tem perguntas iguais aí que a gente possa responder agora mesmo. Beleza. A gente tem uma pergunta aqui sobre escaldagem, uma pergunta do João. Ele pergunta o seguinte, qual o valor de pressão de vapor indicado para melhor troca térmica e controle de temperatura para um tanque de escaldagem? Tá. Assim, ó, então, quando você usa injetor de vapor, ele prevê o seguinte, que você possa utilizar vapor em pressões mais altas, assim, acima de, vamos dizer, 2 bar de pressão, já é uma temperatura considerada alta dentro do tanque de escaldagem. Ou seja, vamos dizer que se você tivesse tubo perfurado, injetando vapor direto, teria que ser de 2 para menos. Tá? Então, assim, quanto menor a pressão de vapor injetada, é melhor, gera menos turbulência, gera menos, vamos dizer assim, agitação. Então, não tem uma pressão pré-definida de melhor pressão a ser utilizada. Depende também da configuração do tanque, depende da distribuição de vapor dentro do tanque. Então, é difícil de falar uma pressão indefinida, até porque também varia em função da altura do pescoço do frango até o ponto onde injeta vapor. Então, assim, é difícil de falar. Ao longo do processo, avaliar no processo e estabelecer, fazer variações de pressão para definir qual é o melhor, entendeu? Para aquela situação. Então, não é difícil de falar. Agora, uma recomendação que eu faço quando você não utiliza vapor, injetor de vapor, você tem que trabalhar com pressões muito baixas de vapor. Meio bar, 1 bar, alguma coisa nesse sentido. E quando você trabalha com injetor de vapor, você pode trabalhar com pressões maiores. Ok? Legal, Ronaldo. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem mais algumas. Tem uma pergunta do Gustavo, uma pergunta que chegou agora. Será que temos o mesmo nível de higienização no mesmo tempo com bicos menores? Não, então, quando você diminui, muita gente aumenta o bico de higienização para promover o que a gente chama de varredura, né? O cara usa a água para varrer o chão, então ele ajuda. Porque a água de higienização serve para quê? Para você desengordurar, para você também fazer uma reação assim com produto químico, né? Muitos fabricantes de produto químico, de sabão para fazer higienização tem uma temperatura ideal, então de 40, 38, 40, 45 graus, e uma reação química legal. Mas muita gente usa para varrer, então ele pega e até para uma questão de velocidade de tempo, né? Ele vai lá e aumenta. Só que assim, é claro que quando você aumenta a quantidade de água, você melhora a questão da higienização, né? Então assim, é difícil de falar qual o melhor bico, né? Também em função de cada cliente, né? Tem gente que tem muitos pontos de higienização, tem outros que nem poucos, né? Então é difícil de determinar qual o melhor bico. Agora, é claro, se você reduzir bico de vazão área, você, vamos dizer assim, diminui a vazão e, consequentemente, você tem um menor poder de higienização, né? Show de Beleza? bola, Ronaldo. Beleza, obrigado. A gente tem mais algumas perguntinhas, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou passá-las por e-mail para você. Então, pessoal, quem fez a pergunta aí, a gente vai estar respondendo por e-mail, tá? A gente tem a pesquisa de satisfação no final, peço para que vocês respondam para a gente. E a gente tem um campo lá para você fazer pergunta também. Então, caso você tenha alguma dúvida e você não teve a oportunidade de fazer agora, você pode fazer lá na pesquisa, tá? Então, pessoal, obrigado a todos aí, um bom almoço. Valeu, Ronaldo, muito bom, muito show mesmo. E até o próximo treinamento, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de todos aí. Caso tenha faltado alguma coisa, eu tenha errado alguma coisa também, se eu estou com vontade de criticar ou falar alguma coisa assim que eu não tenha falado, né?
Mas, enfim, a ideia pelo curto espaço de tempo, é tentar abranger o máximo de pontos que eu acho que são importantes, né? Mas, enfim, agradeço a todo mundo aí que participou e também a todo mundo que contribuiu também com esse treinamento, tá bom? E valeu, Rachid. Obrigado aí pelo seu apoio aí. Imagina, falou. Um abraço, Ronaldo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.